Olá, meu nome é Soraida Cruz, sou terapeuta ocupacional, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, trabalho aqui em Recife, trabalho tanto em um centro especializado em reabilitação, quanto também na atenção básica, no NASF, aqui da Prefeitura do Recife também. Tenho especialização em saúde da família e meu mestrado foi em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal de Pernambuco também. E hoje eu vim aqui para conversar um pouco com vocês, um pouco trazendo um pouco da minha prática também, nesses dois serviços da rede que a gente tem, né? Tanto da alta complexidade quanto da atenção básica, do que a gente pode discutir em relação a esse acompanhamento para as crianças com a síndrome congênita do Zika vírus e também suas famílias. Então, o tema dessa aula elementos da avaliação terapêutica ocupacional da criança com deficiência. Nesse sentido, vamos iniciar pensando na importância, né, de o que a gente faz primeiro quando um novo paciente, usuário, chega até nós. Então, é preciso conhecê-lo, né, identificar, saber questões básicas, nome, idade, o local que reside, questões sobre renda também. A gente entende também a importância de compreender aspectos culturais dessa família, tá? Isso faz parte da gente entender essa complexidade dessa criança como ser ocupacional. Então, quais crenças, né, que permeiam isso? Né? Nessa idade, a gente vai pensar nesse sentido a criança e sua família. As crenças, costumes, tradições que a família tem, questões temporais, qual a história clínica dessa criança que está chegando para a gente, né? Nesse sentido, os pais, eles podem falar um pouco, também levar alguns históricos, né, de altas hospitalares, enfim, internamentos, como foi o processo gestacional também. Então, entender o que, né, a série de acontecimentos que estão levando essa família a procurar a assistência terapêutica ocupacional naquele momento. Quais acompanhamentos já foram realizados, tá? Ou estão sendo realizados no momento, a gente precisa também entender onde na rede essa criança, essa família está sendo acompanhada, por quais profissionais também, tá? Então, para que a gente também possa alinhar nosso pensamento com os outros colegas e os outros serviços. E aspectos do desenvolvimento. Então, né, em que fase essa criança está, certo? A gente vai temos vários instrumentos sobre desenvolvimento, então fazer essa comparação do que seria esperado para a idade e o estágio do desenvolvimento que ela se encontra no momento é algo que a gente já pode estar também observando e já tomando, né, uma nota na nossa avaliação. E nessa questão do contexto virtual, é algo que a gente hoje em dia, trazendo para vocês, né, esse cenário da pandemia, precisa também estar bastante atento. Por quê? Existem alguns serviços que ainda, né, que mantiveram durante a pandemia e ainda estão na modalidade da teleconsulta, tá? Então, pode ser algo que seja, que a gente possa realizar com a família, essa modalidade da teleconsulta, mas é importante a gente saber como é o acesso dessa família a, por exemplo, né, uma rede de internet, tá? Como essa família consegue manejar os dispositivos eletrônicos. A gente sabe que não é todo mundo que consegue, né, ter uma facilidade em dominar uma rede social, tá? Um aplicativo de mensagem. Então, a gente precisa entender melhor qual é a relação que esse familiar tem com os equipamentos eletrônicos e o uso da internet, seja de um celular, um tablet, um computador, enfim. E principalmente se consegue ter acesso à internet também, porque dependendo da localidade, muitas pessoas não têm, não conseguem acessar uma rede que consiga, né, manter um tempo, né, uma permanência durante aquela consulta. Ou mesmo saber se tem alguém que pode ajudar, um outro familiar, né, um parente, um vizinho, alguém que possa dar esse suporte inicial. Algo também é importante da gente já identificar quais são os dispositivos de tecnologia assistiva que essa criança tem. Cadeira de rodas, órteses, adaptações.
E, além disso, atentar se tem e se está em dia. Nós compreendemos bem a dificuldade de acesso a muitos serviços de saúde, que são concessores desses equipamentos. Existe também uma certa lista de espera, né? O material ele não sai de um dia para outro, porque necessita de um agendamento, necessita fazer as medidas, tá? Porque materiais como esses são feitos para cada criança, então necessita tirar-se uma medida para uma cadeira de rodas, medida para fazer uma órtese, e isso leva um tempo. Então, saber se tem, se está ainda em tamanho, né, em condições de uso. Isso é algo muito importante para a gente saber como é que está a relação da família com esses equipamentos e também se a família está usando e sabe usar. E também é outra dúvida comum que a gente, né, costuma lidar. Mas eu não sei colocar o cinto da cadeira, eu não sei o que fazer para colocar, a órtese é difícil, a adaptação foi construída, mas acabo não usando. Então, a gente precisa dar uma situada em como é que está esses dispositivos de tecnologia assistiva na vida da criança. E compreender aspectos do ambiente físico e social, tá? É algo que a gente vai falar bem agora. E aí eu trago essa pergunta para vocês, do porquê o ambiente é um aspecto tão importante para o terapeuta ocupacional. Então, primeiro, né, o raciocínio já é entender que o ambiente, né, por exemplo, domiciliar, é o local de realização das ocupações. Então, eu preciso entender qual é a relação da criança e da família com o ambiente em que mora. No seguinte sentido, a gente pode pensar nas questões do ambiente, tanto físico como social. E dessa mesma maneira, pensar o que é que está sendo barreira, o que é que está sendo facilitador no processo de engajamento da criança em suas ocupações. Da mesma forma, a gente precisa entender a rede de apoio. E a rede de apoio, a gente vai pensar na rede de apoio ampliada. Tá? Será que essa família conta, esses pais, contam com o apoio dos outros membros da família, dos vizinhos, amigos próximos e até dos serviços de saúde? Como é que está o acesso dessa família ao serviço de saúde de sua localidade? Aí a gente pensa, né, nas unidades de saúde da família, por exemplo, tá, que costumam ser mais próximas ao domicílio. Será que essa família tem uma boa relação? Está conseguindo acessar? Quais são os serviços que a criança frequenta da alta complexidade? Se tem acesso ou não? Então, é algo que a gente precisa tentar investigar para apoiar e orientar melhor a família nesse processo. E aí não vai ser difícil a gente pensar nesses aspectos na teleconsulta também. E o ponto da teleconsulta é que, quando a gente pensa em ambiente, né, muitas vezes a gente atende, por exemplo, na alta complexidade, a gente atende em consultório. Mas aí, com a teleconsulta, a gente vai conseguir observar toda essa relação da criança e da família no seu ambiente realmente de forma real. E traz para a gente também uma possibilidade de entender melhor como é que esse ambiente é organizado e até de intervenção, porque muitas vezes a gente até pede para essa familiar, né, filmar, fotografar, para a gente poder entender melhor esse cenário, mas dentro de uma teleconsulta amplia também nesse sentido a possibilidade da gente melhor visualizar e entender esse ambiente para, né, sugerir alguma modificação, alguma adaptação nesse cenário. Então, continuando, algo que também é próprio e que faz parte, muito faz parte da nossa avaliação, é entender a rotina da criança. Tá? E, nesse sentido, a rotina da criança atrelada à rotina da família. E, na maioria das vezes, a rotina da mãe. Por que isso? A gente sabe que a rotina ela pode ser tanto uma facilitadora, como ela também pode ser uma limitadora do desempenho ocupacional da criança. Como assim? Veja só, se a gente pensar em uma criança que passa mais tempo fora de casa, em atividades externas, muitas vezes frequentando vários serviços de reabilitação, que oportunidades essa criança está tendo, essa família está conseguindo ter de organizar em casa, né, favorecer a estimulação, favorecer o engajamento da criança em suas ocupações. São famílias, muitas vezes, que passam o dia viajando, se é do interior, ou, né, perdendo tempo
integração até conseguir chegar em casa. A gente sabe que chega cansado. Então, quanto que isso está sendo produtivo para a família e para a criança em outro sentido também, né? O quanto que ela está tendo de oportunidade de vivenciar outros aspectos de sua vida, né? De suas ocupações, que também podem estar limitadas. Como é que está a parte educacional dessa criança? Como é que está o lazer? A participação social, é que outras interações, essa criança em outros espaços está sendo favorecida a partir do momento que ela passa mais tempo em serviços de saúde do que vivenciando a rotina em casa e em outros espaços também da comunidade. Então, por isso, né, pensando nesse sentido, e também o quanto que frequentar vários serviços também traz várias demandas para essa mãe, para essa família, eu recebi uma orientação da terapeuta ocupacional de fazer tal estimulação em casa. Né? Outros colegas da equipe multidisciplinar também vão dar outras orientações. E como é que essa mãe vai conseguir organizar essa rotina perante outras demandas que ela tem também? Né? Afinal, quando a gente vai entender a família, a gente vai perceber que essa mãe pode ter outros filhos, essa mãe pode trabalhar, o quanto que o pai, né, estar presente, se realmente eles ainda, né, são casados, o quanto que o pai ajuda, avós, certo? Então, como é que ela consegue distribuir, se organizar? Então, veja, é a rotina da própria mãe ou, né, de alguém que faz esse papel de cuidador e a rotina da criança que está envolvido. Então, é algo que a gente precisa entender, tá? Para poder auxiliar, de fato, essa família a se organizar, a se estruturar perante todas as demandas que um processo de reabilitação traz para a criança e para a família. Então, o que a gente precisa saber? Como essas ocupações da criança, e eu digo assim, do cuidador mais próximo, normalmente é a mãe, mas pode ser outra pessoa, são distribuídas ao longo do dia. Onde é que essa criança tem passado a maior parte do tempo? Tá? Escuto muito de que, né, por outras atividades que esse cuidador precisa fazer, a criança muitas vezes passa muito tempo apenas deitada, na cama, enfim. Como é que a gente pode pensar em qualificar um pouco esse tempo que a criança passa enquanto esse cuidador está fazendo outro tipo de atividade? Né? Por exemplo, se existem outras pessoas da família ou da comunidade que também podem auxiliar a criança em suas atividades. Aí entra a questão da rede de apoio, tá? E algo que aí é uma pergunta importante, chave para a gente tentar identificar nesse momento, o que mudou com a pandemia, tá? E é uma grande possibilidade dessa rotina de frequentar vários serviços tenha reduzido, certo? Isso pode trazer uma coisa boa? Pode. Tenho alguns relatos, tá, de famílias que eu continuei acompanhando por teleconsulta, que disseram que a qualidade do tempo, né, a qualidade de vida, posso assim dizer, melhorou bastante nesse período, nesse sentido, e que conseguiram, né, realmente focar mais os cuidados com a criança. Porém, né, isso não foi para todas as famílias. Tá? Existem questões sociais, o cenário econômico da família modificou. Isso também trouxe bastante transtorno, bastante dificuldade da família também em organizar outros tipos de cuidados, e com os filhos também, tá? A questão dos outros filhos não estar frequentando a escola, então também aumentou a demanda desses pais. O que todo mundo passou em relação à saúde mental, isso interferiu. Ansiedade, estresse, medo, né? A gente sabe, poxa, eu tenho uma criança, um filho, é uma pessoa de risco. Então, como é que eu vou poder estar cuidando das minhas outras crianças, fazendo minhas outras atividades e esse medo de estar levando, contaminando meu filho, enfim. Então, isso passou bastante. Teve situações em teleconsulta que precisei, isso faz parte, né, gente, de um atendimento também, a gente jamais pode pensar que, nesse atendimento eu só escutei a mãe. Não, foi um momento extremamente necessário e que ela, enquanto cuidadora, enquanto uma pessoa que faz parte, né, dessa vida da criança, estava em um momento de sofrimento. Então, foi um momento de escuta, um momento de acolhimento. Com certeza,
aquilo, né, para aquela situação, foi tão importante quanto uma outra orientação que eu pudesse dar de estimulação para a criança, né? Porque a gente precisa entender o quanto esse cuidador também precisa estar bem para, em seu autocuidado, para poder cuidar do outro. Tá? Então, todos esses aspectos são bastante relevantes quando a gente vai pensar na relação dessa criança e de sua família. Então, né, seguindo, a gente dessa forma vai identificar o perfil ocupacional da criança. Que sentido? Quais são as ocupações significativas para essa criança? Tá? Como a família percebe o desempenho ocupacional da criança? Como assim? Muitas vezes a gente sabe que dependendo da condição, né, cognitiva e idade da criança, ela não vai conseguir responder isso por si só. Mas é algo que a gente precisa entender a partir desses significados, então, a partir desse familiar mais próximo desse cuidador. Tá? Então, para esse cuidador, então, qual é a ocupação que ele tem como prioridade em adequar, em melhorar e ter suporte nesses cuidados com a criança, por exemplo? E entender como a família percebe esse desempenho ocupacional é super importante, porque, assim, as questões da relação de cuidado, tá bom? Existem famílias, enfim, que vão, né, que a dimensão do cuidado é tão grande que pode não permitir que a criança realize algumas atividades por si só, né, ou algumas ocupações por si, por entender que o cuidado é isso, é proteger, é fazer por ele, certo? Então, a gente precisa entender melhor qual é a relação que o cuidador tem, no sentido de quando, né, eu vou fazer pela criança, ela realmente não consegue, mas também quando eu vou dar essa oportunidade para a criança fazer por si só. Tá? Então, isso a gente precisa estar bem amarradinho, conversando com esse cuidador, esse familiar, essa mãe, esse pai, com quem seja. E outra questão aqui para vocês, para a gente refletir, é quais são as expectativas da criança e ou família. Como assim? Né? A gente precisa, primeiro, que essa família entenda, né, quais são os objetivos dentro da terapia ocupacional. Tá? Então, se essa família, esse cuidador, consegue ter, né, esse entendimento, é explicar, sim, quais são os objetivos, qual o papel do terapeuta ocupacional, para que terapeuta e familiar consigam alinhar, né, esses objetivos, essas expectativas em relação a qual vai ser esse plano terapêutico, tá? Porque aí a gente, né, pode entender quais são, naquele momento, né, quais são as potencialidades da criança, tá? Para realmente explicar para os pais como é que a gente pode estar intervindo e ter ganhos progressivos, por exemplo. Né? Aquela questão, né, que esse desejo pode estar maior do que naquele momento a criança consegue fazer, e aí gerar algum tipo de frustração nesse processo terapêutico. Tá? Então, é mais um elemento para a gente poder estar bem afinado com essa família. E aí, seguindo, claro que a gente vai fazer essa análise do desempenho ocupacional. E que de formas a gente pode fazer, tá? A gente pode estar observando o desempenho da criança durante as atividades relevantes às ocupações desejadas. Como assim? Observar, tá? Se a gente vai estar em teleconsulta, a gente vai poder observar essa atividade em seu ambiente usual. Se a gente tiver, ou num contexto domiciliar também, né, num atendimento domiciliar, ou se a gente tiver em um ambulatório, em um serviço de alta complexidade, a gente também pode organizar o ambiente para simular esse desempenho, né, para poder observar de forma simulada esse desempenho da criança. Então, muitas vezes, a gente pede mesmo para os pais levarem os utensílios, para que a criança usa, para que aí a gente possa fazer essa observação no mais próximo da realidade possível. A gente também pode selecionar e usar algumas avaliações específicas. A gente conhece PED, né, que é o Inventário de Avaliação Pediátrica, é um instrumento validado no Brasil por Mancini, tá? Essa é a referência do livro, que orienta bem direitinho como fazer a avaliação e a pontuação. A gente tem a medida de independência funcional infantil,
tá? Que aí essa referência é da validação, do estudo de validação aqui no Brasil também, tá? Lembrando que essas duas avaliações, elas conseguem mensurar para a gente o quanto de dependente a criança está até a sua independência e nesse meio termo, o quanto que ela depende do cuidador, né? O quanto que essa outra pessoa oferece de suporte para essa criança, tá? E aí elas passeiam nas áreas de autocuidado, de mobilidade, de função social, tá? A medida de dependência funcional também traz algumas questões de linguagem e de cognição. Então, são instrumentos interessantes, porque aí a gente consegue pontuar, tá? No final, eles vão dar um score para a gente, e aí a gente pontua, a gente tem uma análise quantitativa do desempenho dessa criança. Bom, o modelo lúdico faz parte do livro da Francine Ferlandi e ela traz um modelo de avaliação para o brincar e também é uma ocupação, né, que a gente avalia na criança. Outra forma mesmo, se a gente não consegue observar o ambiente, a gente não tem, de repente, um espaço terapêutico que favoreça essa simulação, a gente pode entrevistar o cuidador. Lembrando que essas avaliações, elas também podem ser feitas por entrevista, tá? Então, a gente pode conversar, né, para poder entender o quanto que esse cuidador interfere, o quanto que ele ajuda nesse processo do desempenho ocupacional da criança. Tá? Então, a gente pode lançar mão dessas formas para poder avaliar. E trazendo para vocês, resgatando, né, quais são as principais ocupações da criança. Tá? Então, a gente tem as atividades de vida diária, tá? Que inclui o quê? Né? As questões de autocuidado, por exemplo. A gente tem o brincar, a gente tem a educação. Né? Como é que está essa criança na escola? Né? Quais são as dificuldades, quais são as barreiras que está facilitando? Então, pensar nisso. Como é que está o acesso e participação dessa criança no lazer? Como é que está o descanso e sono? Tá? Como é que está a participação social? Então, esses elementos a gente precisa investigar. Pode ser que não sejam, né, algumas ocupações, pode ser que não sejam as principais queixas que o cuidador vai trazer para a gente. Mas a gente precisa compreender a criança como um ser ocupacional e, a partir disso, a gente precisa, sim, entender como é que está a relação, o acesso dessa criança nessas outras ocupações também. Tá? Nem que seja, assim, mesmo não sendo foco, mas a gente pode, pelo menos, orientar, né, algumas estratégias, algumas modificações no ambiente, por exemplo, tá? Para poder entender melhor mesmo essa funcionalidade da criança e na relação com o cuidador. Seguindo, né, vem algo que é próprio também da terapia ocupacional, que o terapeuta ocupacional, com certeza, faz isso por excelência, que é a análise da atividade. Então, se a gente identifica a ocupação, então a gente precisa entender, né, quais são os elementos dessa ocupação que estão em dificuldade para a criança ter o seu melhor engajamento. Então, se a gente, né, pega, por exemplo, né, vamos pensar no brincar. Então, como é que estão as ferramentas e os recursos necessários para a criança conseguir se envolver nessa atividade, tá? Onde e com quem essa atividade ocorre? Tá? A criança gosta de brincar, dentro do brincar, ela gosta de brincar de massinha. Pronto, então vamos analisar como é que está sendo essa atividade de brincar de massinha. Tá? Como é que essa atividade ela é realizada? Será que a criança... E aí eu digo do ambiente, tá? Onde é que essa atividade é realizada? Qual é a postura que a criança fica? Tá? Qual é o acesso que ela consegue ter aos materiais que vão ser necessários para ela utilizar? Então, tudo isso faz parte de uma boa análise da atividade para a gente entender, de fato, os pontos dificultosos. Como essa atividade desafia as capacidades da criança, então a gente vai precisar fazer essa relação, sim, das etapas do desenvolvimento, tá? Lembrando, realmente é uma atividade que a criança ela conseguiria desempenhar nessa idade, agora, nesse contexto. Como é que está isso em relação às suas funções do corpo? Tá? Então, por exemplo, poxa, ela quer brincar de massinha, mas como é que está, por exemplo, a capacidade visual dela? Então,
é algo para a gente pensar. Habilidades. Tá, como é que está a sua habilidade manual, por exemplo? Então, a gente já vai fazendo essa relação das funções, das etapas das habilidades, tudo isso dentro da análise da atividade para entender melhor como é que se dá essa ocupação. E, mais uma vez, né, trazendo no sentido presencial e teleconsulta. O que é que vai ser diferente, o que é que vai ser semelhante? Aí eu trouxe esse quadro, né, para pensar. Bom, isso aqui é algo mesmo do que eu pude vivenciar nesse tempo de teleconsulta. Né, o que facilita um pouco, né, quando eu fui montar isso aí, é pensar, porque tanto eu pensei no sentido de quando a gente está no presencial, no serviço especializado, a gente faz teleconsulta, a gente está observando esse contexto domiciliar, mas na atenção básica também. Tá? Então, existem questões que são positivas também a gente conseguir realmente, né, adentrar, conhecer esse ambiente. Mas aí vamos pensar, dentro de um presencial, né, num serviço especializado, a gente tem, né, um ambiente simulado, tá? Então, não é realmente onde a criança realiza suas ocupações, nem a família, mas a gente tenta se aproximar, tá? Dependendo dos serviços, né? Como eu trabalho em um serviço de alta complexidade, então a gente tem um laboratório de atividades de vida diária. Então, lá eu já consigo ter, né, uma dimensão mais aproximada do que seria realmente a casa dessa criança. Mas nem todo serviço é assim, tá? Então, a gente, mais uma vez, a gente vai tentar se aproximar. Menor risco de interferências também, então a gente está no serviço, está com a porta fechada, né? A gente vai conseguir uma melhor organização, de repente ter um melhor aproveitamento do tempo para aquela análise, para aquela avaliação, é algo que pode contar a favor. Naquele momento também que a gente está presencial, certo? A gente já muitas vezes vai testando hipóteses, tá? Como eu falei para vocês, vamos dizer, a gente está avaliando uma escrita. Aí a gente já vê como é que está essa apreensão da criança. Naquele momento, muitas vezes, a gente já consegue fazer uma adaptação e já verificar se há alguma melhora, né? Se já modificou aquele desempenho. Enfim, né? Existe essa possibilidade. E ter uma avaliação mais direta de algumas funções e habilidades. Por quê? Tá? Se eu estou ali realmente ao lado do meu paciente, eu vou conseguir saber, por exemplo, tônus, né? Realmente, vou conseguir saber força, né? Fazer uma avaliação de força e algumas habilidades, eu vou conseguir ter um parâmetro melhor que realmente o contato físico favorece. Tá? Mas aí, quando a gente vem para a teleconsulta, a gente tem algumas necessidades, algumas questões para observar. Por exemplo, é importante orientar esse familiar a uma organização mínima do ambiente que vai ser naquele momento o setting terapêutico. Tá? Então, assim, olha, o que eu fazia muito, né? Ter algum espaço na casa que seja um pouquinho mais reservado, que seja um pouquinho livre de interferência, que aí você possa organizar. Muitas vezes era o quarto da criança, não tem problema nenhum, onde seja a família que vai identificar, certo? E já orientar assim, vamos ver quais são os materiais que você tem em casa. E aí eles me diziam, né, tanto em relação aos brinquedos, e quanto também outros materiais que pudessem ser utilizados para estimulação. Aí eu já pedia para separar, tá? Já deixa separado, já que a gente está combinando dia e horário, a gente vai se encontrar com uma certa frequência, então já deixa que facilita para a gente iniciar aquele atendimento. Então, foi algo para a gente pensar, né, nessa nova estruturação. O bom nessa visualização do ambiente real, como eu já falei para vocês, essa possibilidade, né, de observar, de interagir, enfim, né, o local das ocupações, então isso para a gente é muito precioso. O engajamento da criança também é outro, sabe? Ela está em casa, ela está mais à vontade, então dava para perceber, e mais descansada também, tá? Então dava para perceber que isso também interferiu na qualidade do atendimento para algumas situações, né, para algumas crianças. E aí a gente precisa, com essa família, também pensar em estratégias para minimizar interferências. Então, assim, avisar na família, olha, aquele horário, eu não vou poder atender. A questão do telefone também, porque muitas vezes
maioria das famílias usam o celular mesmo, não usam outro equipamento. Então, né, uma ligação naquele horário, tá? Então, eles já tentavam se organizar entre eles e também com outras pessoas que pudessem estar querendo falar naquele momento. Então, a gente já orientava também quanto a isso, né? Esse horário do atendimento. Então, pensando, né, em todos esses aspectos e todo esse cenário que a gente está conversando, o mais importante, né, para ficar, né, para a gente entender, a gente, enquanto terapeuta ocupacional, é entender que a gente vai entender a relação das funções e habilidades da criança em relação ao seu desempenho ocupacional. Tá? Então, o desempenho ocupacional, as ocupações, é que são o elemento que a gente vai focar, tá, nessa avaliação e também na nossa intervenção com essa criança. Em que sentido? A gente vai saber que existem avaliações específicas para o desenvolvimento infantil, existem, maravilhosas, por sinal, dele é um padrão ouro, existe Denver, existem avaliações para as funções, por exemplo, a gente tem o perfil sensorial, a escala de Ashworth, goniometria também, para avaliar habilidades, a gente tem aí, né, as escalas de coordenação motora grossa, GMFM, GMFCS, a gente tem MATS, que é específica para avaliação manual. Ok, bom, a gente precisa de avaliações como essas? Precisa. Só que aí, para o terapeuta ocupacional, essas avaliações elas podem ajudar a compreender a relação com o desempenho ocupacional. Em que sentido? Que melhorar a participação da criança em suas ocupações é que deve ser a nossa principal meta de intervenção, tá? Então, a gente vai pensar naquelas ocupações que a gente já conversou, né? O engajamento da criança no brincar, no lazer, em suas atividades de vida diária, o que seja, mas sempre pensando na relação disso tudo com o desempenho ocupacional. As ocupações é que são o nosso foco de trabalho. Então, assim, na avaliação a gente vai, né, ter todo esse parâmetro para quê? Né? No final, um monte de informação, a gente precisa raciocinar sobre isso. Então, a gente vai fazer uma interpretação desses dados, dessa avaliação, tá? Escreveu, coletou. Gente, outra coisa, muitas vezes a avaliação, eu digo assim, ela é muito processual, tá bom? Nem sempre, eu digo que a maioria das vezes, não é no primeiro encontro que a gente vai conseguir fechar tudo isso, não. Tá? Então, aliviem, né, o coração de vocês, a mente, porque a avaliação é um processo. Tá? Então, muitas vezes a gente leva 2 encontros. Se você quer ter mais certeza ainda, leve 3. Tá? Mas esse é um passo extremamente importante para que a gente possa desenvolver e refinar nossas hipóteses. Tá? Né? O que será que está dificultando, né, a criança em sua alimentação, por exemplo? Tá? Então, esses dados da avaliação vão nos nortear. E outra coisa que é extremamente importante, as nossas metas, elas são focadas na ocupação, tá? Então, a nossa meta vai ser para melhorar alguma coisa para o brincar, para a alimentação, para o descanso e sono, para o lazer. Isso, não tem dúvida, é o nosso objeto de trabalho. Mas algo que a gente não pode esquecer é que essas metas, elas precisam ser mensuráveis também, tá? E elas precisam da colaboração da família, tá? Se a criança ela tiver idade, né, condições de também participar desse processo, ótimo, excelente. Caso não, a família, tá? Ela é essencial, porque a meta, gente, a meta não é minha, tá? A meta ela é um acordo, né? Vem a partir dessa queixa do que eu estou observando, mas vem também a partir das demandas que a família traz. Então, a gente precisa casar isso, né? Conversar com a família, entendeu? Aquilo que eu já falei para vocês, e mostrar para a família também, mostrar quais foram os resultados da avaliação, o que foi que a gente observou, se a família está de acordo, se a família tem uma outra opinião. E aí, sim, esse é um processo terapêutico, né? Que alinha
os objetivos, né? Isso aqui é o que a gente fala, né? Centrado no paciente, centrado, no caso da criança, centrado, né, nas demandas que a família traz para a gente, tá? Então, é algo para a gente pensar, para a gente refletir, se de fato a gente está conseguindo, né, aliar a família aos nossos objetivos, né? Aos nossos não, né? Aos objetivos terapêuticos traçados dentro desse plano terapêutico ocupacional. Tá? E aí, com a família realmente, né, engajada e participativa, nossos resultados serão outros. Tá? A percepção da família também vai ser outra, né, em relação a todo esse processo. Então, a família ela é uma importante aliada dentro de um processo terapêutico, dentro de um processo terapêutico ocupacional também, sem dúvida. Tá bom? Bom, gente, era isso. Eu gostaria de agradecer a vocês, então, aqui, tá? Esse é meu contato. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, ou necessitarem de alguma referência, alguma coisa, podem entrar em contato que eu respondo com vocês com o maior prazer. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo, tá certo? E obrigada pela atenção. Espero ter contribuído com vocês. Obrigada.